Olá a todos, hoje nós vamos continuar nossa aula sobre ângulo entre retas, fazendo mais dois exemplos um pouco mais elaborados do que a gente viu antes. O primeiro deles é o seguinte: o lado BC de um triângulo equilátero está contido na reta R, x mais y igual a 0, e seu lado oposto é A igual a 1, 1. Determine as coordenadas dos pontos B e C. E o segundo é: encontre as equações das retas que passam pelo ponto 2, menos 1, formando um ângulo de 45 com essa reta. Esses dois exemplos, eles podem ser feitos da mesma maneira, mas nós vamos fazer o primeiro exemplo de uma forma e o segundo de outra, porque dependendo dos dados do problema, uma forma pode ser mais fácil que a outra. Então vamos ver o primeiro exemplo. Tá, aqui eu repeti o enunciado e a situação é essa. Aqui está a reta x mais y e aqui está o ponto P. Eu quero encontrar as coordenadas do ponto B, sei lá, mais ou menos por aqui, e as coordenadas do ponto C, mais ou menos por aqui, de forma que eu tenho um triângulo equilátero, ou seja, esse triângulo aqui. Quero que esse triângulo seja equilátero. E a gente sabe que um triângulo equilátero forma 60 graus nos três ângulos. Então eu quero que essa reta que passa por A e B faça 60 graus com essa reta e essa outra aqui faça 60 graus. E a gente sabe calcular o ângulo entre duas retas, né? A gente sabe que o ângulo entre duas retas é, por definição, cosseno, tem que satisfazer isso. Cosseno de θ é igual a módulo de U vezes V sobre a norma de U vezes a norma de V, que a gente viu na aula sobre ângulos entre retas. E aí, como é que eu vou fazer isso? Bem, eu vou pegar um ponto genérico nessa reta, vou chamar de P, e vou olhar para a reta que passa por A e P. E esse ângulo aqui é o ângulo θ, dessa forma. E aí eu vou querer que esse θ seja 60. Quais são os vetores U e V que eu tenho que pegar? São os vetores que são o vetor diretor dessa reta e o outro vai ser o vetor diretor dessa reta. Um vetor diretor dessa reta aqui, eu vou pegar o próprio PA. Pegar esse próprio vetor aqui, ó. E o outro vetor dessa reta aqui, a equação me dá. Vou chamar de V. Vai ter um vetor aqui, o vetor diretor dessa reta, que eu vou chamar de V. Então, com isso, vamos escrever essas coisas. E a primeira coisa, eu vou escrever as coordenadas gerais de um ponto P dessa reta. Note que R, cuja equação é x mais y igual a 0, o que eu poderia fazer? Eu poderia achar as equações paramétricas dessa reta. Mas essa reta é muito simples. Eu posso fazer o seguinte. Isso implica que y é igual a menos x. Fazendo x igual a t, temos que y não tem escolha, é menos t. Daí, p igual a t menos t pertence a r, para qualquer t. Ou seja, esse é um ponto genérico da reta R. Com isso, eu tenho o meu vetor U, que é esse daqui, vou chamar de U. U igual a PA vai ser as coordenadas de P menos as de A. T menos 1 menos T menos 1. E V, que é o vetor diretor dessa reta, basta eu olhar para a equação cartesiana da reta novamente, e aí esses coeficientes dão um vetor perpendicular, basta eu trocar as coordenadas e o sinal de uma delas. Então vai ser menos 1, 1 é paralelo a R. Com isso eu posso achar esse ângulo aqui. Daí o que a gente quer? A gente quer usar essa fórmula com θ igual a 60 para achar os valores de P, que vão ser B e C. Então vamos primeiro calcular os itens daquela fórmula. U vezes V vai ser o quê? Esse vezes esse, então vai ser menos 1 vezes T menos 1 vai dar menos T mais 1. Mais essa coordenada vezes essa. 1 vezes isso vai dar menos T menos 1. Posso cancelar esse com esse, e isso é menos 2t. Preciso da norma de U, que é a norma de U. É a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda ao quadrado. E também preciso de norma de V, que vai ser raiz de 2. Raiz desse ao quadrado, mais esse ao quadrado. E aí o que a gente tem? A gente tem que módulo de U vezes V sobre a norma de U
vezes a norma de V, tem que ser o cosseno de θ, que a gente quer que seja 60. Cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Então, substituindo esses valores aqui na fórmula, o que a gente vai ter? Módulo de menos 2t sobre a norma desse cara, t menos 1 ao quadrado, mais. Aqui uma observação, menos t menos 1, você pode colocar o menos 1 em evidência e elevar ao quadrado, que vai ficar 1. Então, vai ficar t mais 1 ao quadrado vezes essa norma aqui, que é raiz de 2. Isso é igual a meio. Pronto. Daqui eu tenho que vou ficar com módulo de menos 2t, a mesma coisa que módulo de t. Posso passar esses caras multiplicando. Isso vai dar raiz de 2 vezes raiz de t menos 1 ao quadrado mais t mais 1 ao quadrado sobre 2. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou elevar ao quadrado para sumir com essas raízes. Então, elevando isso aqui ao quadrado, módulo de 2t ao quadrado, é a mesma coisa do quadrado disso. Vai dar 4t ao quadrado igual raiz de 2 ao quadrado é 2. Esse cara ao quadrado vai sumir a raiz, t menos 1 ao quadrado, mais t mais 1 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Posso cancelar isso com esse, vai dar 2. Passa esse 2 multiplicando. Então, vou ficar com 8t ao quadrado, e esse termo aqui eu vou desenvolver. Produto notável, né? Então, vai dar o quadrado do primeiro, t ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 2t, mais o segundo ao quadrado. E esse é a mesma coisa. t ao quadrado mais 2t mais 1. Posso cancelar esse com esse, vou ficar com 2t ao quadrado, mais 1, 2. Passo tudo para o lado de cá, vou ficar com 8 menos 2t, 6t ao quadrado, igual a 2. Então, t ao quadrado vai ser 2 sobre 6, que é a mesma coisa que 1/3, e daqui eu encontro o meu t. t vai ser mais ou menos 1 sobre raiz de 3, tirando a raiz, né? Esse é o meu t. O t me dá o valor, o p, né? Porque o p, quem que é? t e menos t. Então, quando t for 1/3 ou menos 1/3, isso vai me dar o ponto B e o ponto C. Então, com isso eu tenho logo 1 sobre raiz de 3 e menos 1 sobre raiz de 3. E o C vai ser usar o t igual a menos 1 sobre raiz de 3, que vai ser menos 1 sobre raiz de 3 e menos isso, que vai dar 1 sobre raiz de 3. Vamos ver no GeoGebra para vocês verem que dá certinho, ó. Aqui eu fiz no GeoGebra, tá vendo? Ó? Essa é a reta R, tá aqui a equação dela, ó. X mais y igual a 0, aqui está o ponto A, 1 e 0. Definindo os pontos B, o ponto B, o que a gente achou, e o ponto C, tá vendo? A gente forma esse triângulo tem exatamente ângulo de 60 graus, tá vendo? Vamos continuar com o exemplo 2, que é o seguinte. Encontre as equações das retas que passam pelo ponto 2 menos 1, formando um ângulo de 45 graus com essa reta. Aí eu vou pegar uma situação genérica, tem um ponto A aqui, que vai ser esse 2 menos 1, tem uma reta R, você quer encontrar a reta que passa por A e forma um ângulo de 45 graus com essa reta. Você poderia pegar um ponto P genérico dessa reta e fazer exatamente igual a gente fez no item anterior. Isso vai dar o mesmo resultado, só com as contas um pouco diferentes. Aqui vamos tentar uma outra estratégia, que também é a estratégia que a gente vai fazer aqui, poderia ter sido usado no de lá. Fica como exercício tentar usar as duas estratégias em cada um dos exemplos que a gente fez. Aqui a estratégia vai ser diferente, como eu disse. O que a gente vai precisar para encontrar essa equação? Eu posso tentar encontrar a equação paramétrica. Por que eu preciso da equação paramétrica? Eu preciso de um ponto, já tenho, e de um vetor. Então vamos tentar achar esse vetor. Vou supor um vetor genérico aqui, que eu quero encontrar, que eu vou chamar de V, e vou olhar para o vetor diretor dessa reta R, que eu vou chamar de U. Então, o U é fácil obter, é só olhar para os coeficientes dessa reta. Os coeficientes a gente sabe que dá um vetor ortogonal a essa reta. Trocando as coordenadas e o sinal de uma delas, eu tenho esse vetor paralelo a R. Pronto, já tenho. O vetor V eu vou chamar de AB. Eu quero determinar as coordenadas do vetor AB, que formam um ângulo de 45 graus com o vetor U. E aí eu vou usar aquela fórmula que me dá o ângulo entre as duas retas, que eu já sei que
tem que ser 45 graus. Para isso eu preciso de encontrar o produto escalar entre os dois, que vai dar 3A mais 2B. Preciso da norma de U, que vai dar 3 ao quadrado, 9, mais 4, raiz de 13. E preciso da norma do V, que é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E aí eu aplico na fórmula. Então eu sei que o módulo de U vezes V sobre a norma de U vezes a norma de V tem que dar cosseno de 45, que eu sei que é raiz de 2 sobre 2. E aí eu substituo esses valores. Então isso aqui vai ser módulo de 3A mais 2B sobre raiz de 13 vezes a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, passa esses caras para o lado de cá, isso vai ficar 3A mais 2B, igual a raiz de 2, vezes a raiz de 13, vezes a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, tudo sobre raiz de 2. E aí, para sumir com essas raízes, eu elevo tudo ao quadrado. Então, isso aqui ao quadrado vai dar 3A mais 2B, o módulo pode sumir. Raiz de 2 ao quadrado, 2, vezes raiz de 13, que é 13, vezes A ao quadrado, mais B ao quadrado. Desculpa, aqui é 2, sobre 4. Cancelo esse com esse, vai dar 2. Passa esse 2 multiplicando para cá. Aqui eu vou desenvolver o produto notável. Então vai dar o quadrado do primeiro, 9A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, A vezes B, mais o segundo ao quadrado, 4B ao quadrado, igual, vou distribuir o 13 aqui, 13A ao quadrado, mais 13B ao quadrado. Vou distribuir esse 2, então vai ficar 18A ao quadrado, mais 24AB, mais 8B ao quadrado, igual a 13A ao quadrado, mais 13B ao quadrado. E aí eu vou jogar todo mundo para cá e vou juntar quem tem que juntar, que é esse com esse e esse com esse. Então vai ficar 18 menos 13, 5A ao quadrado, mais 24AB, menos 8 menos 13, 5B ao quadrado. Então aqui a gente chegou nesse polinômio de segundo grau a duas variáveis. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai completar o quadrado com respeito a A. Se você não sabe completar quadrado, dá uma olhada nessa videoaula aqui que eu ensino como completar quadrado. E depois você volta aqui. Mas é bem simples, eu vou fazer aqui. Olha só, primeira coisa, eu vou dividir tudo isso aqui por 5 para esse coeficiente que ficar 1. Então, dividindo tudo por 5 vai ficar A ao quadrado mais 24AB sobre 5. Vou escrever esse aqui na ordem ao contrária. B sobre A menos, dividindo por 5, igual a 0 sobre 5 é 0. Pronto. Agora eu vou completar o quadrado desse pedaço aqui, ó. E aí como é que vai ficar? Vai ficar A ao quadrado mais 24 sobre 5BA. Quem que eu tenho que completar aqui? Para completar o quadrado eu divido esse termo por 2 e elevo ao quadrado. Então vai ficar mais, isso dividido por 2 é 12B sobre 5 ao quadrado. E para não alterar, eu subtraio o mesmo valor, 12B sobre 5 ao quadrado menos B ao quadrado, que já tinha aqui igual a 0. Pronto. Já completei o quadrado. Na técnica de completar o quadrado, esse cara aqui nasceu para ser esse termo aqui, ó. A mais esse valor aqui, 12B sobre 5, tudo ao quadrado. Se você desenvolver esse polinômio, você vê que chega nesse daqui, ó, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, está aqui, mais o segundo ao quadrado. Esse termo aqui a gente colocou para não alterar, então eu vou já elevar ao quadrado, isso aqui ao quadrado vai dar 12 ao quadrado, 144B ao quadrado sobre 25.
menos esse termo já tinha. Aí eu vou ficar com a mais 12b sobre 5 ao quadrado. Juntando esses dois caras aqui, vai ficar com menos 144b ao quadrado, menos, colocando o mesmo denominador, 25b ao quadrado, sobre 25 igual a zero. Vou passar isso para o lado de lá. Então, vou ficar com a mais 12b sobre 5 ao quadrado, igual 144 com 25 dá 169. Como aqui está menos, vai passar para cá como mais. 169b ao quadrado sobre 25, que é a mesma coisa, 169 é 13 ao quadrado, 13b sobre 5 ao quadrado. Pronto. E agora, eu observo o seguinte, se duas coisas ao quadrado são iguais, significa que ou elas são iguais, a mais 12b sobre 5, que é o equivalente a tirar a raiz dos dois lados, né? 13b sobre 5, ou elas têm os sinais opostos. Como eu disse, é equivalente a tirar a raiz dos dois lados, então vai ficar isso igual a mais ou menos isso. E aí eu posso isolar o a. Então a vai ser 13b sobre 5 menos 12b sobre 5. Ou a igual a menos 13b sobre 5 menos 12b sobre 5. E aí, como tem o mesmo denominador, posso somar os numeradores. 13b menos 12b é b sobre 5. Ou a é igual a menos 13 menos 12 menos 25. Menos 25 sobre 5 é menos 5. Pronto. Então, eu achei uma relação entre a e b. Né? Lembra que o meu vetor é o vetor AB. Né? Com isso, que é o que eu quero achar. V vai ser A igual a B sobre 5, B. Ou V é igual a menos 5B, B. Estou trocando A por esse valor que eu achei aqui. Veja que eu achei uma família de vetores, mas eles são todos paralelos aqui. E aqui também. Olha só colocar o B em evidência. Isso é B vezes 1/5, 1, ou V é igual a B vezes menos 5, 1. E aí cada um desses vetores aqui vai me dar uma reta. No caso eu descobri que são duas, né, que faz ângulo de 45 graus com aquela reta. Basta eu escolher um vetor arbitrário para B, nesse caso ou nesse caso, né? Porque qualquer um desses vetores aqui vai me dar a mesma reta, e qualquer um desses vetores aqui, como eles são paralelos, vão me dar a mesma reta. Então fazendo B, aí eu vou escolher um B conveniente para isso aqui ficar coordenadas inteiras. B igual a 5, eu vou ter que V, nesse caso aqui, vai ser, multiplicando aqui por 5, vai ser 1 e 5, e fazendo B igual a, no caso aqui, 1 na segunda aqui, 1, eu vou ter que V é igual a menos 5, 1. Pronto, esses são os meus vetores que eu preciso. E aí o exercício pede as equações das retas que passam por esse ponto e faz ângulo de 45 com essa. Então, como eu já tenho o V e já tenho o ponto, ele não me diz qual equação que ele quer, eu vou achar as paramétricas, que é o mais direto. Logo, as retas procuradas têm equações paramétricas dadas por, vou chamar de R1, a primeira, então vai ser x e y, o ponto é o mesmo para as duas, 2 e menos 1, mais o que diferencia o vetor diretor. No primeiro vai ser 1 e 5, então vai ser t e 5t, t pertencente aos reais, e a R2, x e y, 2 menos 1, mais menos 5t, né? Mais t com t pertencente aos reais. Pronto. Essas são as duas retas. Vamos olhar no GeoGebra para vocês verem que dá certinho. Tá vendo? Aqui no GeoGebra eu coloquei a reta R, tá aqui, ó, 2x menos 3y mais 5 igual a 0. E aqui eu coloquei as equações paramétricas de uma reta, 2 mais t menos 1 mais 5t, e da outra, 2 menos 5t menos 1 mais t. Tá aqui, ó. E aí eu pedi para calcular o ângulo, ó. O ângulo entre essas duas retas, 45 graus, e dessas duas retas, 45 graus. Ele tem essa função aqui que calcula ângulo. Se você usar o GeoGebra, você vai perceber que ele não tem essa função, dentre as funções que ele tem aqui, de calcular uma reta que passa por
ponto e faz um ângulo fixo com essa outra aqui. Ele não tem essa função. A gente tem que fazer na mão mesmo e depois colocar os dados aqui. Como eu disse, esse aqui eu fiz de um jeito, esse aqui eu fiz de outro jeito. Dá para você fazer os dois exemplos usando a técnica que eu usei nessa e a que eu usei nessa. Tenta fazer como exercício para você ver como que fica um pouco diferente. Mas o resultado final é o mesmo. Vai depender de cada problema. E agora eu vou deixar um exercício para vocês tentarem fazer. Determine as equações da reta que passam por A igual a 2, 3 e formam um ângulo de π sobre 6 radianos com a reta dada por essa equação. Π sobre 6 radianos é a mesma coisa que 30 graus. E aí você faz a mesma coisa que a gente fez nos dois exemplos. Tenta fazer as duas técnicas para você ver qual que vai ser mais fácil. Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer que eu vou mostrar a resposta em seguida. Vamos ver a resposta? Então a resposta vai ser essas duas retas aqui. Coloquei a equação paramétrica, passando por 2, 3 com esses vetores diretores. Raiz de 2 mais 2, 1 e menos raiz de 3 mais 2 e 1. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.